dia! Bom dia! Feliz semana! Feliz semana! Bom dia, Beth! Bom dia, professora. Te dar um abraço. Gostando da senhora? Também gosto muito da senhora. Feliz semana para a senhora, viu? Obrigada. Feliz semana. Feliz semana! Bom dia. Bom dia! Bom dia, você de casa. Também quero mandar um abraço, um grande beijo a toda a minha família lá no Paraná, em Guaratuba. E aos meus netinhos, eu amo vocês. A vovó está com saudades, mas estou bem. Muito bem. A senhora tá certa. A gente tem que mandar beijo e abraço para quem a gente ama, né não? Muito bem. Quer dizer que a senhora é de Guaratuba. Guaratuba. A senhora está aqui já há quanto tempo na escola? Um mês hoje. Um mês hoje. Vamos comemorar, né? Dia de festa de alegria. E como é que está sendo para a senhora estar aqui na Escola de Profetas? Está sendo uma bênção, irmã. É. Uma bênção, muito. Conhecer a todos, estudar todos os dias, aprendendo muito. Deus tem nos abençoado muito. Amém. E para quem não sabe aí de casa, a irmã Beth, ela é costureira. De mão bem preparada, né? É, Deus tem abençoado. Por isso que ela é toda chique assim, toda lady, né? É porque ela é costureira. Costureira tem esse porte assim, né? De gente chique, né? Muito bom, louvado seja Deus. Isso nos dá a entender, nos prova que o nosso talento pode ser o nosso ministério, né? Sim. Pensa quantas pessoas serão auxiliadas. Eu só lembro de Dorcas, né? Dorcas tinha as mãos hábeis, né? Não sabia falar tão bem, mas sabia fazer um trabalho bem feito com as mãos e ela auxiliava tanta gente. E pensa, a senhora vai ser como Dorcas aí, por esse mundão afora, né? Ajudando Amém. pessoas, para a glória de Deus. Vamos orar então? Vamos agradecer a Deus e pedir a bênção dele para este culto? Querido e bondoso Pai, esteja aqui, Senhor, conosco. Esteja durante essa semana que se inicia, ó Pai, e com todos aqueles que estão assistindo. Senhor, toca o coração de pessoas para que venham à escola, Senhor, para que se tornem agentes seus, Senhor, levando a mensagem a todo mundo. Senhor Deus, nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo o mal, Pai. Abençoe esse estudo para que possamos guardar no coração, Senhor, e seguir eles a todos os seus preceitos, Senhor. Senhor Deus, esteja com cada membro de nossas famílias, Senhor, e esteja com os nossos irmãos no campo, Pai, os abençoando, e com os nossos irmãos aqui. É isso tudo que lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Veja, irmã Beth, nós somos missionários porque nós temos um objetivo. Sim. Nós queremos apressar a volta do Senhor Jesus, não é isso? Nós queremos vê-lo voltando nas nuvens do céu. E para isso a gente tem que pregar, tem que trabalhar muito. Só que quando será a volta de Jesus? Será de manhã? Não sabemos, né? Será pela tarde? Pela noite? É esse hino que a gente vai louvar o Senhor, né? Amém. Vamos louvar a Deus com o hino. Vou contar-vos o que penso de meu mestre, como dele recebi a luz e a paz. Ele mudou-me, eu bem sei completamente. Só Jesus a minha alma satisfaz. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como ele ama-me, com a vida toda cheia de pecado.
Aleluia, amém, não? Amém, que seja em breve. Que seja em breve, em nome do Senhor. Amém. E já que nós estamos aí entrando numa nova semana, nós não sabemos o que há de acontecer, mas o Senhor Deus está à frente dessa nova semana, né? E Ele com toda certeza tem bênçãos reservadas para mim e para você. E nós também temos grandes desafios, não? Sim, A senhora gosta de desafio? muitos. Olha aí. Então, já que a senhora está aqui há um mês, a senhora já aprendeu os versos desse mês que passou, não é isso? E agora, um novo desafio surge, a senhora aprendeu um novo verso. Vamos aprender um novo verso? Vocês querem? Sim ou não? Sim. E você de casa quer? Queira, porque os desafios nos fazem crescer. E nós vamos aprender um novo texto. Qual é o texto dessa semana? 1 Pedro 5, 5. Ó, muito bem. Então vamos falar no 3, 1 Pedro 5, 5. 1, 2, 3. 1 Pedro 5, 5. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5, 5. 1 Pedro 5, 5. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5, 5. 1 Pedro 5, 5. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5, 5. Que preciosa lição nós temos nesse verso, né? Sim. Que preciosa lição. Que o Senhor Deus nos ajude, né? A sermos submissos e sujeitos às autoridades. Amém. Muito bem. Qual é a parte que a senhora mais gosta no culto? Da pregação. Sim. Eu também, porque a gente aprende muito, né? Como é bom poder abrir a palavra do Senhor e ouvir a voz dele e saber a vontade do Senhor, né? Que esses momentos sejam bem especiais para o seu coração. Que Deus te abençoe. Bom dia para vocês. Bom dia. Bendito seja o nome do Senhor, porque estamos juntos outra vez. Como tem sido esses dias de estudo para você? Como tem sido as oportunidades que Deus tem dado para aprender tantas coisas? Lá se foram 5 livros da Bíblia inteiros. Nesse momento nós já estamos numa parte tão profunda do Patriarcas e Profetas, faltando muito pouco para terminar. Mas daqui uns dias já entramos em Profetas e Reis. Você tem aproveitado a chance de fazer as mudanças necessárias que o Senhor Deus tem indicado ao abrir conosco todos os dias a palavra? Irmãos, eu tenho estado pensando em algumas coisas que têm ficado em meu coração nesses dias que estamos passando de forma mundial, e eu queria comentar com você sobre isso agora. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor Deus está chacoalhando a humanidade, está fazendo o povo, o mundo, parar para meditar e pensar no que está acontecendo. Aonde estão as vozes gritando e pedindo para Jesus para ele voltar? Lá no livro de Apocalipse, o Senhor Deus disse com clareza que não faria justiça ao Senhor, aos seus filhos, aqueles que clamam dia e noite por Ele. Quem é o povo que está clamando dia e noite, pedindo: Senhor, vem resolver o problema, vem resolver a dificuldade nessa terra? Quem é esse povo? É você que está clamando? Estamos centrados pedindo a Deus que Deus, na sua misericórdia, ajude o povo, ajude o mundo. A vida de Moisés foi marcada por isso, num pedido constante pela vida dos outros. Toda vez que se fala a respeito da vida de Moisés, nós vemos alguém centrado no cuidado pelo levantamento do reino de Deus no coração das pessoas.
em luta pelos seres humanos. Nós estamos hoje do capítulo 30 de Deuteronômio em diante. Eu queria comentar com você, relembrando, que é Moisés falando detalhe após detalhe, num dia que o Senhor Deus o levanta para trabalhar, e no trabalho que nos últimos 40 anos o Senhor Deus tinha feito Moisés levantar, hoje era um dia diferente para a história de Moisés. Eu quero pincelar alguns detalhes com você antes de entrar no relato que o Senhor Deus deu para a senhora White, mas lá no livro Patriarcas e Profetas, mas que é o capítulo 43, mas antes disso eu quero comentar com vocês as promessas de redenção de Deus no capítulo 30. No capítulo 30, o Senhor Deus faz uma promessa para o povo. Não são promessas humanas, não são seres humanos falando que hoje pensam e amanhã mudam de ideia. É um Deus eterno fazendo uma promessa de redenção, onde ele diz assim, o verso 4 e o verso 5 de capítulo 30 de Deuteronômio: ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, de lá os ajuntará o Senhor teu Deus, e de lá os trará. O Senhor teu Deus te trará a terra que teus pais possuíram, e a possuirás. Ele te abençoará e te multiplicará mais do que aos teus pais. Irmãos, quando eu vejo o Senhor Deus usando a boca de Moisés para comentar isso e para dizer para o povo todas as coisas que Deus estava pronto a fazer, eu fico imaginando a resposta do povo. Eu não sei se vocês já perceberam que na ação de Deus é sempre Deus primeiro. O Senhor Deus não exige primeiro ele faz. Ele primeiro veio a Adão, depois ele comentou sobre a exigência. Ele, quando chegou para a mulher adúltera, ele disse: eu também não te condeno, vai e não peques mais. Nos 10 mandamentos ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Por isso não terás outros deuses diante de mim. A primeira parte sempre foi a de Deus. Deus sempre age primeiro antes de nós. Ele primeiro fez toda a promessa e depois ele usou a própria boca de Moisés para dizer o seguinte: os céus e a terra hoje eu tomo por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolhe a vida para que vivas, tu e teus filhos. Eu estou no verso 19. Você entende que o Senhor Deus estava dizendo: eu fiz tudo o que eu podia, mas essa parte eu não posso fazer por você. Você vai ter que escolher. Eu estou colocando na tua frente a bênção e a maldição. O que significa isso? Não é só passar por uns problemas. Eu estou colocando na tua frente, meu filho, a vida e a morte. Escolhe o que você vai querer. Essa era a única parte que Deus não podia fazer. E ele ainda disse: agora escolhe a vida. E ele ainda dá um conselho: para que vivas, tu e teus filhos. Escolhe a vida. E o que é a vida que Deus estava dizendo? Algumas pessoas pensam que esta vida que é proposta por Deus aqui, olha só, é só aquela que nós viveremos quando chegarmos no céu. Não é. Eu vou repetir o que eu estou dizendo. Quando o Senhor Deus está dizendo: escolhe a vida para que vivas, tu e teus filhos, Ele não está falando da eternidade somente. É também, mas Ele está falando da vida aqui. Só que antes da coroa vem a luta. Antes da coroa vem um sofrimento tremendo. Todos os que se colocarem do lado do Senhor passarão por lutas tantas quantas este mundo é capaz de oferecer, e as provações de quem enfrenta um mundo que anda ao contrário de Deus. Essa é a verdade, essa é uma realidade. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida, e Ele te dará muitos anos na terra que jurou aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. E então Moisés fez uma despedida de seu povo, o povo por quem ele arriscou o seu nome no livro do céu. Verso 6 do capítulo 31, ele disse: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, pois o Senhor seu Deus que vai contigo não te deixará, nem te desamparará. Eu quero comentar com você em nome de Jesus. Como pode um povo que o Senhor Deus disse que são vencedores, aliás, ele não diz isso, ele diz que somos mais do que vencedores, sermos vencidos por alguém derrotado? Como pode algo assim? O que é que nos faz derrotados se somos mais do que vencedores? O Senhor Deus, quando diz esforçai-vos e animai-vos, o que é que ele quer dizer com isso? Porque o que Moisés estava falando era o que Deus estava dizendo.
O que Deus estava querendo dizer quando Ele fala, não temais, nem vos espanteis diante de uma situação? É Deus que vai com você. Você que está aí lutando em nome de Jesus numa cidade, numa casa, na tua família. Você que está lutando contra a Covid, você que está lutando em nome de Jesus contra alguma doença miserável, contra algum pecado. Não temais, não vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos. O Senhor Deus vai na frente. O Senhor Deus tem interesse por nossa vida. Força e coragem. E o Senhor Deus ainda disse, olha, aqui no verso 14, disse o Senhor a Moisés, ora, está próximo o dia da tua morte. Chama Josué e apresentai-vos na tenda da congregação, para que eu lhes dê ordens. Assim Moisés e Josué foram e se apresentaram na tenda da congregação. Lembra que Josué era aquele que estava ali, servindo a Moisés em todos os momentos. Onde Moisés ia, ele ia atrás, ele fazia, era diligente, cuidadoso. E na hora da maior provação do povo de Israel, Josué e Caleb ficaram do lado do Senhor. E o Senhor Deus retira Josué e coloca, fala, traga ele aqui. Ele vai ser o seu sucessor, né? E então o Senhor Deus deu uma ordem para Moisés. Moisés, eu imagino a situação e eu quero que você pense sobre isso agora. Irmãos, há 40 anos o Senhor Deus estava despertando Moisés, aliás, há 80 anos. Desde que Moisés havia saído do Egito em direção àquele deserto para estar com Jetro e então aprender com as pequenas ovelhinhas, o Senhor Deus acordava Moisés pela manhã. Mas nesse dia Moisés acordou de forma diferente. O Senhor Deus, todos os dias quando acordava, para um trabalho diferente. Moisés, vá e faça tal coisa para mim. Moisés, vai ali e dê tal orientação. Moisés, faça tal coisa. Mas nesse dia, Moisés estava sendo chamado. Acorda hoje, porque hoje você vai morrer. Esperar que alguém morra quando está doente, quando o prognóstico é de alguma doença ou de alguma coisa que a pessoa está passando, já é triste. Agora imagine um homem em seu pleno vigor, nenhum detalhe de sua vida representava morte, absolutamente nada. Moisés estava saudável. Diz no capítulo 33, verso 7, que tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Contudo, a sua vista não se havia enfraquecido, nem se havia fugido dele o vigor. O que vocês imaginam? Um homem totalmente são, ereto, competente, com todas as forças da juventude em seus 120 anos. E o Senhor Deus dizendo, você vai morrer hoje. Irmãos, eu quero comentar com vocês um negócio interessante. Quando Deus trabalha numa vida, é Ele que determina o que será e como vai ser. E o Senhor Deus cuidava da vida de Moisés. Você hoje vai morrer. E eu tenho 3 incumbências para você. Como todos os dias Deus tinha incumbência, nada diferente no dia de sua morte. Hoje você vai se levantar e compor um hino. Que hino é esse? Por favor, capítulo 31, verso 22. Observa um detalhe interessante sobre o verso 22. Diz assim, assim Moisés escreveu este cântico naquele dia e o ensinou aos filhos de Israel. Ele compôs um hino no dia de sua morte. Eu quero perguntar para você, quais são as coisas que vão ficar a respeito de você depois que você se for? Se você fosse tirado hoje, como iriam lembrar de você? Que tipo de orientação o mundo teria a respeito de sua vida, do legado que você deixa? O cântico que Moisés produziu, compôs naquele dia, é um dos maiores e mais perfeitos cânticos que a Bíblia pode trazer. Um cântico de uma experiência da história dele como povo, da história dele como representante do povo, e é aquele que nós vamos ter que cantar ao chegar diante do céu. Olha que coisa interessante. E ainda pediu ao Senhor Deus pediu que ele relembrasse e fizesse a leitura da lei novamente diante do povo. Observe aqui no capítulo 31, verso 9. Moisés escreveu esta lei e entregou aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor e a todos os anciãos de Israel. Ordenou-lhe Moisés, ao fim de cada 7 anos, ao chegar o ano da remissão na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier apresentar-se diante do Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel para que a ouçam. Reunireis o povo, homens, mulheres e crianças e estrangeiros, que se achegarem nas vossas cidades, para que ouçam. Aprendam a temer ao Senhor vosso Deus e tenham cuidado de observar todas as palavras desta lei. Então era para ser lido de 7 em 7 anos, com todo o cuidado do mundo, a lei do Senhor. E mais uma incumbência o Senhor Deus havia pedido para Moisés. Reúna todos os filhos de Israel.
Reúna todas as tribos a partir de suas cabeças, a partir dos filhos de Jacó. Eles então, aqueles representantes destes filhos, devem se colocar na frente como representantes de cada tribo e você vai abençoá-los. E eu queria chamar a sua atenção que Moisés ocultou o nome de Simeão. Vocês perceberam isso? Quem de vocês notou isso? Moisés ocultou o nome de Simeão. Essa omissão foi devido à desaprovação ao comportamento daquela tribo em Sitim. Eu queria que vocês soubessem disso. Tá bem? Então isso é uma situação muito interessante. Eu queria que vocês pensassem novamente no que eu estou dizendo. Na hora de receber bênçãos, Moisés ia abençoar, por ordem divina, cada tribo. E Moisés ocultou o nome de Simeão. Porque, eu repito para você, por desaprovação a um comportamento que ele teve perante o povo. Para você ver que coisa séria é tomar com liberdade ou tomar um posicionamento com um pecado de mão levantada. O que é isso? Dizer, eu sei que eu estou errado, mas eu quero fazer. Você está entendendo isso? Isso é coisa muito séria. Isso é coisa muito delicada diante do Senhor. Foi desprovido de uma bênção verbal diante de todo o povo de Israel. Isso é coisa muito séria. E ali está Ruben, Simeão, Isacar, Zebulon, Levi, Naftali. Estão todas as tribos. E Moisés foi falando de um após outro aquilo que esperava e que o Senhor Deus, em visão profética, estava dizendo a respeito de cada tribo. E assim que ele terminou de dar as bênçãos a cada um deles, que estavam em pé diante de Moisés, Moisés virou as costas e começou a subir. Mas antes disso ele disse a seguinte frase, que está no capítulo 33, verso 26 em diante. Por favor, leiam comigo isso aqui agora. Não há outro, ó Jesurum, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda e com a sua alteza sobre as mais altas nuvens. O Deus eterno é a tua habitação, o teu apoio são os braços eternos. Ele expulsa o inimigo de diante de ti e diz, destrói-o. Portanto Israel habitará em segurança e a fonte de Jacó a sós, na terra do grão e do vinho novo, onde os céus destilarão orvalho. Bem-aventurado és tu, ó Israel! Quem é como tu, povo santo do Senhor? Ele é o escudo do teu socorro e a espada da tua glória. Assim os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás sobre os seus altos. Olha para cá agora em nome de Jesus, que eu preciso comentar uma coisa com você. Nessa hora então, Moisés então vira as costas e começa a subir o Monte Nebo. Lá está ele subindo em direção ao Pisga. E quando ele está subindo, o povo de Israel olhando, cada um seguiu para seus lugares, porque estavam acostumados a ver Moisés subir o monte. E sabiam que ele então dali desceria, porque assim tinha sido nos últimos 40 anos. Só que dessa vez um mistério rodeava essa subida de Moisés. Como nunca na história da vida de Moisés, ele estava subindo para algo misterioso, como diz aqui. Para algo que nunca ele tinha passado na vida. Ele sabia que não voltaria. Ele tinha certeza absoluta que dali, no momento em que ele estivesse subindo, era de uma vez por todas. Que trato de Deus com seu povo? Uma mistura de misericórdia e de justiça. Eu vou explicar para você o que é graça e o que é justiça. Abra seus ouvidos aqui para que você entenda. Moisés rogou tanto a Deus, me deixa passar daqui. E o Senhor Deus disse, é muito sério o erro da liderança. O Senhor Deus disse, não, você não vai. E quando ele insistiu, ele falou, não me fale mais sobre esse negócio. Por quê? Porque você tomou uma posição seríssima. Parecia uma coisa tão simples. A perda de paciência em cima de uma situação, ainda que tivesse sido instigado por outras pessoas. Ainda que parecia que ele tinha uma razão por fazer isso. Mas o Senhor Deus disse não. E ele não pôde entrar na terra prometida. Presta atenção que eu vou te falar. Qual a diferença entre justiça e graça? As pessoas que vão estar fora da cidade santa, quando a cidade santa descer depois do milênio, estiverem prontas para morrer, que vão ressuscitar podres, vão ressuscitar cheias de ódio, que vão ressuscitar com a marca do pecado e da desgraça de Satanás, elas estarão lá porque elas mereciam.
Isso é justiça. As pessoas que vão estar dentro da cidade santa, cheias de brilho e de luz, altas e fortes, cheias de saúde, vão estar dentro da cidade santa, abre seu ouvido agora, porque não mereciam. Isto é graça. Entende o que eu estou lhe dizendo? As que estiverem fora estarão lá porque mereciam. Isso é justiça. As que estiverem dentro vão estar dentro porque não mereciam. Isto é graça. Isso deve fazer você pensar. Moisés então foi concedido a ele subir ali. E enquanto ele está subindo, o coração dele apreensivo. Eu posso imaginar Moisés de costas caminhando e o Senhor Deus então falando com ele. E ele perguntando: Senhor, eu estou indo para a hora mais séria da minha vida. Foram perdoados todos os meus pecados? Uma mancha tinha na vida dele que ele tinha dúvida a respeito. Senhor, será que eu estou pronto para esse momento? E então lhe foi assegurado que ele tinha sido perdoado. Olha que coisa fantástica. Como é bom alguém no dia mais sério de sua história estar certo de que Deus está com ele. Que importante isso, é a coisa mais importante da vida de alguém. E de repente Moisés então ouve o Senhor Deus dar uma orientação, ele olha para trás e ele vê o povo, cada um indo em direção a seus trabalhos, às suas ocupações no meio daquele deserto, um pouquinho antes de entrar na terra prometida. Lá está Moisés observando e o Senhor Deus diz para ele: Moisés, continua caminhando. Eu fico imaginando que cada passo ele deve estar pensando: é agora? Será que é agora que eu vou morrer? Porque ele nunca tinha passado por isso. E não somente nunca, é óbvio que ele nunca tinha morrido, mas ele nunca tinha passado pela experiência de esperar morrer. Moisés tinha passado por tantas experiências difíceis, por guerras inclusive, por ataques de todas as formas, mas ele agora tinha certeza, tinha vindo da boca do próprio Deus: você vai morrer hoje, sobe porque vai ser em cima do monte. E eu imagino cada passo que ele dá em direção a este em cima do monte, como deve ter sido para ele. Num certo momento, o Senhor Deus fala para ele de novo: Moisés, olha de novo. E ele olhou. Quando ele olhou, ele não viu mais o povo de Israel. E o que ele enxerga agora, eu faço questão de ler para você. O que Moisés enxerga nesse momento é algo tão tremendo, é algo tão grande, que não dá para explicar. Eu acho que ele se pergunta: o que é isso? Onde está o povo que eu acabei de enxergar? O povo que estava ali embaixo não é mais o mesmo. Olha lá. Dá no Patriarcas e Profetas, no parágrafo que começa assim: foi-lhe agora apresentada uma vista panorâmica da terra da promessa. Todas as partes do território estenderam-se diante dele, não desmaiadas e vagas à turva distância, mas mostrando-se claras, distintas e belas à sua visão deleitada. Naquele quadro, foi a ele apresentado não como então se mostrava, mas como se tornaria com as bênçãos de Deus. Sob a posse de Israel, parecia a estar a olhar para um segundo Éden. Havia montanhas revestidas dos cedros do Líbano, colinas pardacentas pelos olivais e olentes pelos perfumes das vinhas, amplas e verdes planícies a brilhar com flores e abundantes em frutos. Aqui as palmeiras dos trópicos, ali os campos ondulantes de trigo e cevada, vales ensolarados, melodiosos com o murmúrio dos regatos e os cânticos dos pássaros, boas cidades, belos jardins, lagos profusos na abundância dos mares, rebanhos a pascerem nas colinas e mesmo entre as rochas os acumulados tesouros da abelha silvestre. Era, na verdade, uma terra como que o Senhor Deus, Moisés, inspirado pelo Espírito de Deus, descrevera a Israel: bendita do Senhor, com o mais excelente dos céus, com o orvalho, com o abismo que jaz abaixo e com as mais excelentes novidades do sol, e com o mais excelente dos montes antigos, e com o mais excelente da terra, e com a sua plenitude. Olhe para cá, o que Moisés estava vendo? Na palavra de Deus existem algumas partes que são a história que está sendo contada, outras partes que são cânticos e música de louvor a Deus, mas outras que são profecias do que ainda haveria de acontecer. Mas no que você está ouvindo aqui agora, não é um e nem outro. Não é a história do que o povo estava vivendo. É uma parte do tempo que raramente se fala a respeito. É como teria sido caso tivessem seguido o que Deus pediu. Moisés estava enxergando, estava tendo uma visão do que poderia ter sido. Eu te pergunto,
Olha que coisa tremenda. O povo de Israel, quando saiu do Egito como escravos, teriam sido o maior povo da terra se seguissem ao Senhor? Sim ou não? Teriam. Teriam feito no deserto uma linda cidade, um local tremendo de bonito. Ali, há abelha silvestre e flores de todos os tipos. No deserto, é isso que Deus disse a Moisés que haveria de ter acontecido, que teria acontecido. O Senhor Deus diz que eles teriam se tornado o maior povo da terra se tivessem ouvido o que o Senhor Deus pediu. Deixa eu comentar uma coisa com você. Como poderia ter sido sua vida se você tivesse seguido o que o Senhor Deus pediu desde o início? Você entende que o Senhor Deus tem desejo e tem ainda de fazer de seu povo o maior povo na terra? Da sua família, a melhor família na terra, como testemunho de todas as outras? Dos seus filhos, os melhores filhos da terra? Alguma coisa que impede que isso aconteça tem que ser detectado rapidamente para ser tirado, porque o desejo de Deus é que seu povo se transforme numa bênção, mas ao invés disso, o povo de Israel se colocou a murmurar, não deu importância às bênçãos que o Senhor Deus tinha dado de forma gratuita. O povo aceitava a invasão das misérias e dos pecados de fora. O povo aceitava com alegria o sofrimento de Satanás e não aceitava que o Senhor Deus tocasse sobre eles. E eu imagino Moisés olhando tudo aquilo e dizendo, nossa, que glória, que coisa bonita. E o Senhor Deus dizendo, sobe Moisés, sobe mais um pouco. E Moisés caminhando um pouco mais. Quando Moisés continuou caminhando, o Senhor Deus olha outra vez. E quando ele olhou agora, ele tinha uma terceira visão sobre o seu rosto. Não era mais a primeira visão do povo andando, não era a visão do que poderia ter sido. Agora, essa terceira visão era como o povo iria estar após a sua morte. Sabe o que Moisés viu? Ele viu o povo entregue à idolatria. Ele viu o povo com uma capa de cristianismo, sendo realmente aquilo que Jesus encontrou quando veio a esta terra. Ele viu Jesus pequenininho. Viu Jesus sendo criado na aldeia de Nazaré. Viu o Senhor Jesus como foi tratado pelo povo por quem ele tinha orado. Um povo duro, ruim. E viu então Jesus sendo maltratado, crucificado. Mas ele viu uma coisa que eu me impressiono, que toda vez que eu leio isso, eu fico com o coração tremendo de como deve ter sido isso para Moisés. Moisés viu todas as cenas e chorou junto com a cena que ele viu, que ele percebeu. E ao chorar ali, o Senhor Deus dá para ele uma pontinha das surpresas que Deus tem para quem lhe é fiel. Moisés enxergou que ele seria um dos que abriria as portas do céu para Jesus voltar, para entrar de novo no céu depois de sua ressurreição. Isso eu fico pensando como deve ter sido para a cabeça de Moisés. Sabendo que ia morrer naquele dia, falando, então eu vou estar no céu. Quando Jesus entrar ali, é isso que vai acontecer. Ele seria um dos que abririam a porta do céu, pode imaginar isso. E ele viu isso quanto tempo antes? 1500 anos antes. 1500 anos antes de acontecer o fato, ele viu. Isso me enche o coração. E o Senhor Deus então fala, agora Moisés, continua subindo, você tem um trabalho para hoje, você tem uma responsabilidade nesse dia. E então Moisés, depois de ter visto isso, eu imagino ele subindo, glorificando ao Senhor. Que morte tremenda! E o Senhor Deus aqui comenta que como guerreiro cansado, deita-se para repousar. Que frase tremenda! Como guerreiro cansado, deita-se para repousar. Vocês sabem que não tinha um ser humano ali, né? Mas tinha os anjos do mal e os anjos de Deus. Os anjos que seguiram e cuidaram da vida de Moisés permaneceram ali na tumba. Eu quero comentar uma coisa com vocês sobre isso. Nas mortes humanas nesta terra, o anjo que nos acompanha é sempre o último a sair do local onde alguém é enterrado. Na verdade, ele é o primeiro a chegar quando acontece a união de dois gametas. A pessoa nem sabe ainda que está grávida. E um anjo do céu já é mandado do céu para a terra para cuidar daquele bebezinho em formação. Mas também é o último a sair. Quando então vamos e depositamos nossos seres queridos na tumba da morte, pensamos que somos os últimos a estar ali com aquela pessoa. Não é isso não. O último é o anjo de Deus, que fica ali observando aquela pessoa que é depositada no solo da morte. Eu me lembro da ocasião em que enterramos meu pai. Eu estou indo com a minha mãe aqui, abraçada com a minha mãe, depois de meu pai ter sido enterrado e os meus irmãos,
Quando eu olho para trás, eu vejo meu irmão mais velho, era o último lá parado olhando aquele lugar. Só ficou ele, olhando o túmulo do meu pai. Mas meu irmão não foi o último. Um anjo do Senhor ainda esteve ali, e após todos saírem, ele volta em direção ao pai e diz: fiz como me mandaste. E entrega aquele testamento da vida daquela pessoa, porque os anjos escrevem o que acontece conosco para nos defender. Entrega então aquele testamento dizendo: esta vida se acabou. Agora imagine a cena. Na morte de Moisés foi diferente. Os anjos não saíram dali, permaneceram. Eu imagino que Satanás observou aquilo, mas isso é diferente de toda outra situação. Os anjos permaneceram ali, não saíram do túmulo. Olha que coisa interessante. Olha o que diz aqui a revelação. Eu vou ler para você. Olha só. Está escrito no parágrafo que começa assim, ó. Desvaneceu-se de novo a visão e seus olhos repousaram sobre a terra de Canaã, que esteve à distância. Então, como guerreiro cansado, deita-se para repousar. A última frase deste parágrafo diz assim: anjos de Deus, porém, sepultaram o corpo de seu fiel servo e vigiavam a sepultura solitária. Acharam isso? Ali ficaram os anjos, parados. Que coisa interessante. Por que os anjos tiveram essa ordem do céu? Agora veja. Nunca mais se levantou em Israel um líder tão grande quanto Moisés. Nunca mais. Há algo grandioso que se apodera da vida de quem luta por alguém. E foi assim com Moisés. Só que aconteceu uma coisa, Rebequinha. Quando Moisés foi enterrado no local em que ninguém sabe, que ninguém conhece, diz que o próprio Senhor o enterrou. Foi o próprio Senhor que ocultou o seu cadáver. Não sei como é que isso aconteceu. A revelação só diz que o Senhor ocultou e o enterrou. Pronto. Agora te assuste. Num certo momento, a primeira vez na vida de um Deus estava por acontecer. Sai a ordem do céu diretamente para Jesus, o Filho de Deus. Vai e me traga aqui, meu filho Moisés. Era a primeira vez na história do universo que Deus iria agir de alguma forma para ressuscitar uma pessoa. Nunca tinha acontecido isso em todo o tempo da eternidade. O primeiro. Pode imaginar algo assim? E lá estava descendo. Como ficou o coração de Jesus ao cumprir a ordem de uma primeira vez em sua vida? Imagine que isso é algo tão grande, irmãos, que é dar o que Deus mais gosta de dar: vida, ressuscitar. E sai uma comitiva celeste. E os anjos estão aqui no local do túmulo de Moisés. E os anjos descendo junto com o próprio Senhor Jesus em direção à terra. E diz que os anjos de Satanás e o próprio Satanás estava ali. Podem imaginar algo assim? Então vem vindo aquela comitiva e ainda tenho algo dentro do meu coração, sabe? Eu acho que toda vez que os anjos do céu vêm descendo à terra por alguma ordem do céu, eu acho que Satanás fica alerta. O que eles vêm fazer? O que vêm fazer aqui? Porque ele se acha dono desse espaço, né? E eu imagino ele correndo em direção ao local onde ele está vendo que está vindo os anjos de Deus. Então a comitiva celeste vem junto com Jesus e pousam ali no lugar. E quando pousam ali, Satanás vem correndo. O que você quer aqui? O que você quer aqui? Diz que Jesus nunca falou e nem discutiu com Satanás. Nada. Vocês sabiam que não se deve discutir com Satanás? Eu fico impressionada de ver essas apresentações de TV de alguns pastores, de alguns líderes religiosos brigando com Satanás. Como é que é? Nada disso, isso não se faz. O próprio Senhor Jesus diz que não ousou, olha só, discutir com o príncipe das trevas. Simplesmente disse: o Senhor te repreenda. E continuou o seu trabalho. É assim que a coisa tem que acontecer. Você não tem que dar satisfação nenhuma. O Filho de Deus, a majestade do céu, e diz que foi em direção ao local onde estava Moisés. Agora imagine, a última coisa que Moisés tinha ouvido foi: fecha seus olhos, Moisés. E Moisés tinha fechado os olhos. E agora, o Senhor Jesus, ninguém mais, ninguém menos do que o Filho de Deus, vai até onde ele está. Eu imagino Jesus fazendo isso, sorrindo, e o coração de Jesus, tum, 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 tum. E ele chega ali onde está e fala: abre os olhos, Moisés. Só que dessa vez, para nunca mais fechar.
E Moisés abre os olhos e vem glorificado. Quando eu leio isso, eu tomo um susto, irmãos. Eu imagino Moisés levantando do túmulo, glorificado. O que significa isso? E os primeiros olhos que ele enxerga são os olhos de Jesus. E Moisés começa a ser levantado da terra. E aqueles anjos ali vendo aquela cena, primeira vez que os anjos veem isso, o céu inteiro observando, todos os anjos olhando, e então Moisés é levantado e os anjos do mal devem ter ficado olhando assim, porque é isso que os anjos do mal, Senhor Deus, recebem. A frustração de não ver seus planos concluídos. E então sobe Moisés junto com uma comitiva celeste. Que coisa linda, que coisa tremenda. E eu imagino ele subindo, entrando os portais do céu. Um de nossa raça subindo em direção ao céu. Não foi o primeiro a entrar ali. Foi o segundo, sim ou não? Mas foi o primeiro ressuscitado. Isso é tremendo. Antes dele, eu imagino Enoque falando: puxa, vem aqui, eu estava seguindo a sua vida. Eu imagino como deve ter sido isso ao chegar nas cortes celestes. E os anjos e os seres dos outros mundos, em tudo que é lugar, vindo conversar com Moisés. Me fala, que coisa tremenda. Quer tocar naquele que foi glorificado, o primeiro entre nós glorificado depois da morte. Imagine uma cena assim. Irmãos queridos que estão me ouvindo, em nome de Jesus, o Filho de Deus, existe para nós uma obra a ser feita. Primeiro, sair do Egito. Depois disso, sofrer as agruras junto com o povo de Deus. E sofrer pedindo a Deus: Senhor, não me tire do meio desse povo, me ajude a lutar por ele. Esta é a posição de quem entendeu o Espírito de Cristo. Lutar por quem está em miséria. E lutar ferventemente para que pecado algum, para que miséria alguma esteja sobre o povo por sua culpa. E então chegar ao final de sua história como vencedor. Como alguém que se entregou ao Senhor e que recebeu com humildade as culpas e o resultado e as consequências de sua culpa. E toma na mão aquilo que Jesus faz, a troca que Jesus faz de não dar o que merecemos, mas dar a nós o que Jesus merece. Foi o que Moisés recebeu. Moisés também recebeu o que Jesus merecia. Ele não recebeu o que ele merecia. E entrar um dia na Canaã celestial, sermos transladados daqui, subir e sermos levados diante de todos os olhos de todos os mundos, junto com os anjos, para morar para sempre com o Senhor. É o que você quer? É o que você deseja? Eu peço em nome de Jesus que você coloque a sua vida em dia. Que clame ao Senhor, que lembre-se que fazemos parte de um povo santo diante de Deus. Como o Senhor Deus diz: quem é como tu, ó Israel, povo salvo pelo Senhor? Tome posse da vitória que Deus quer dar. Não tenha nenhuma conversa com o inimigo, diz: que o Senhor te repreenda, e saia seguindo, mesmo que seja em direção à morte, porque o Senhor Deus é capaz, sim, é capaz de ressuscitar. Eu vou orar pela sua vida agora. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos pedir a Deus que Deus nos abençoe, que Deus cuide de nós. Santo Deus e amado Pai, Senhor, nós não sabemos o que será daqui a pouco. Nós queremos ter uma comunhão contigo tão perfeita, a ponto do Senhor nos dizer: é para cá, é para ali, aqui está o caminho pelo qual vocês devem andar. Senhor, o Senhor está colocando diante de nós a vida e a morte. Queremos escolher a vida, Senhor, em nome de Jesus. Faça o que for preciso em nós para que escolhamos a vida, Senhor, para te servir, para seguir os teus caminhos. Pai Santo, que nesse jejum, que nesses 10 dias de oração, o Senhor toque, o Senhor levante a sua mão sobre o seu povo, sobre a nossa casa. Oro nesse momento pelo pastor Moisés de Carvalho, Senhor, representando todos os outros que estão com a Covid, Pai Santo. Em nome de Jesus, eu clamo a Ti pela Tua bênção, pelo Teu poder em cima da nossa vida. Que seja feito somente a Tua vontade. E que se algum de nós vier, Senhor Deus, para o sono da morte, se algum vier, Pai de amor, descansar o sono da morte, que a Tua bênção, Pai de amor, seja sobre nós de tal maneira que o Senhor nos ressuscite para a Tua glória. Em Tuas mãos entrego a nossa casa, entrego a casa destas pessoas, te pedindo, nos ajude a sermos fiéis, em nome de Jesus. Amém, Senhor.